Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje na lição de número 12 do nosso terceiro trimestre de 2024, que tem por título Sansão livra Israel dos filisteus. E você que está chegando agora aqui nesse canal, seja bem-vindo. Saiba que nós temos também outras classes. Dê uma visitada ali no nosso canal para você ver todas as aulas disponíveis. Temos a classe do Jardim de Infância, primários, temos também adultos e muitos outros. Fique à vontade, dê uma olhadinha, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma aula. E nós vamos já agora para a nossa conversa de professor. A força sobrenatural que Deus colocou em Sansão tinha um grande propósito: libertar o povo israelita do domínio dos inimigos. O nosso Deus utiliza meios muitas vezes extraordinários para trazer soluções em tempos de adversidade. Provavelmente, os planos de Deus para o juiz Sansão eram muito diferentes daquilo que ele viveu. Podemos ver um líder egoísta, mergulhado em seus próprios desejos, mas apesar de suas muitas falhas, o Senhor o usou em diversos momentos de forma milagrosa para dar o livramento a Israel. Mesmo em sua morte, Sansão conseguiu um feito heróico. A força de Sansão, olha só, a força de Sansão não vinha de seus longos cabelos, mas do Senhor. Enquanto se mantivesse fiel aos votos com Deus, ele seria usado para livrar Israel dos inimigos. Infelizmente, Sansão caiu na armadilha de seus próprios interesses e acabou se afastando do Senhor, tornando-se alvo frágil nas mãos do inimigo, sem forças e sem visão. Deus usa as pessoas apesar dos erros que elas cometem. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos, destruiu o templo de Dagom e reduziu a opressão dos filisteus. Na carta aos Hebreus, esse juiz é citado como um dos heróis da fé. Lá em Hebreus, na lista dos heróis da fé, o Sansão está lá no meio. Nunca é tarde demais para se arrepender e viver de acordo com a vontade de Deus. E a nossa lição hoje, nós vamos precisar estar lendo aí na nossa Bíblia os capítulos 15 e 16 de Juízes. É uma continuação da aula passada, porque nós vamos continuar aprendendo sobre Sansão. Então já deixamos aí os versículos para meditação durante a semana. Use esses versículos no seu momento com Deus, durante o seu devocional. Leia. Então na segunda-feira, o Senhor nos livra do inimigo. Olha que lindo! Terça-feira, Deus atende o clamor. Quarta-feira, o Senhor dá vitória. Quinta, ninguém impede a Deus. Sexta, o Senhor nos livra da angústia. E no sábado, 2 Samuel, Deus nos dá força. Então leia, separe esse tempo com Deus, que é muito importante. Já deixamos aqui o estado que nós estaremos orando na aula de hoje. Na aula de número 12, lição 12, é o Acre. Deixamos a bandeirinha. Está disponível também ali no Google Drive, nesse link na descrição aqui do vídeo, nesse texto em azul. Você clica ali e ali está disponível para você todo o conteúdo da aula de hoje, viu? Então hoje nós estaremos orando pelo Acre. E lá na lição do aluno tem esse mapa aí, ó, do plano de frequência. Peça para que as crianças assinalem hoje a aula de número 12, que é a nossa penúltima aula já desse trimestre. E já vamos agora para o nosso momento de oração. Convide aí os seus alunos para estarem orando todos juntos. Como de costume, pergunta se há algum pedido de oração. Pegue a sua caixinha, sua lata de oração aí da sala das crianças e vamos orar também, interceder pelos pedidos e peça ao Senhor para que seja uma aula abençoada e proveitosa. E nesse momento já ore pelo estado do Acre. Amém? Então, no momento do louvor, nós deixamos os mesmos louvores da aula passada. Se você tiver mais alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, também vai servir de bênção.
O objetivo da nossa aula hoje: destacar os meios milagrosos que Deus opera para livrar o seu povo, os milagres de Deus ao nosso favor. E o versículo hoje está lá em Salmos 77, verso 14. E eu deixei também essa imagem para você ali no Google Drive. E está escrito assim lá no Salmos 77. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. Então, e a nossa sugestão para memorização é que você já não mostre logo de início o versículo. Qual é a sugestão hoje lá da nossa lição? Embaralhar as palavras do versículo. Você pode escrever assim em caixa alta, recortar todas as palavrinhas, entregar, faz uns 2, 3 joguinhos e aí separa ali os seus alunos em grupos, 2 ou 3 grupos, entrega e eles vão ter que desembaralhar o versículo. Você pode também deixar a citação para eles verem, que é Salmos 77 e 14. E aí eles vão desembaralhando e montando o versículo. E aí depois você pode deixar que eles apresentem cada grupo o seu versículo e se eles quiserem falar alguma coisa a respeito também do entendimento deles, vai ser bênção. E a dinâmica hoje, nós vamos construir com os alunos um mural dos milagres de Deus. E aí você faz um título bem grandão: Deus opera por meios milagrosos. Se você conseguir, leve algumas figuras ou peça que os alunos desenhem algumas formas, alguns momentos que Deus utilizou de meios milagrosos e extraordinários para livrar o seu povo. Deixei aqui 6 sugestões de milagres que nós aprendemos até agora, desde o trimestre passado, dos trimestres passados, para nós colocarmos no mural. Então, as 10 pragas foi um meio milagroso, a abertura do Mar Vermelho, a sarça ardente, a coluna de nuvem durante o dia e de fogo à noite, né? Onde Deus estava ali com o povo de Israel, guiando eles pelo deserto, o envio de alimento, o maná, e Gideão e os 300. E aí deixei para você ali no Google Drive as imagens dessas sugestões de milagres que o Senhor operou lá no Antigo Testamento que nós estamos estudando. E ali você pode imprimir e já levar para eles montarem o mural. E enquanto isso, vocês vão conversando, pergunte a eles também se Deus já fez algum milagre na vida deles, da família, se eles conhecem, né, algum testemunho de alguém. E aí vai ser um momento para vocês conversarem um pouquinho sobre os milagres de Deus. E já chegamos agora no momento da nossa história. E como eu falei anteriormente, nós vamos iniciar lá no capítulo 15. Vocês lembram da aula passada? Aonde Sansão, nós terminamos a aula com Sansão muito bravo, muito chateado pelo que havia acontecido no seu casamento. Ali nos 7 dias da festa, ele propôs um enigma, vocês lembram? E aí a noiva dele conseguiu arrancar dele o enigma e contou lá para os filisteus, lá no casamento, aqueles 30 homens que haviam aceito desvendar o enigma. E aí ela contou para eles e Sansão ficou furioso e voltou para a casa de seus pais. Mas na aula de hoje, lá a partir do capítulo 15 de Juízes, diz assim: aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo, Sansão visitou sua mulher com um cabrito. Então ele decidiu agora ir lá, voltar para sua esposa e levou um presente, levou um cabrito. Só que chegando lá, ele teve mais uma decepção. Sabe o que aconteceu? Aqui estão as imagens da lição de hoje. Todas essas imagens estão também ali no Google Drive para você. Eu tiro uma fotinho e coloco ali para vocês. A qualidade não é muito boa, mas você consegue imprimir, recortar e estar utilizando se você não tem acesso à pasta dos visuais, amém? Então, o que aconteceu, pessoal? Figura de número 1. O Sansão voltou lá para sua esposa e quando chegou lá, ele teve mais uma decepção.
Sabe o que aconteceu? O pai dela havia entregue ela para outro homem. Ixi, Sansão já estava bravo. Aí aquela braveza meio que passou, ficou mais brando e agora tornou com força. E ele ainda disse assim, mas se você quiser, eu tenho uma filha mais nova, ela também é bem bonita, pode ficar com ela. Sansão não quis mais nem saber de nada. Ele saiu dali muito bravo, foi lá, ele caçou 300 raposas, juntou de duas em duas pela cauda e colocou fogo nas caudas e largou aquelas raposas nas plantações dos filisteus. E aí, lá na Bíblia, no versículo 4 diz assim, do capítulo 15, foi Sansão, tomou 300 raposas, tomando tições, as virou cauda a cauda e lhes pôs um tição do meio em cada duas caudas. Ele juntou as duas caudas e colocou fogo e largou elas nas plantações. E lá, então, e chegou o fogo aos tições, largou na seara e assim abrasou os molhos com a sega do trigo, das vinhas e dos olivais. Ele acabou com a plantação do trigo, das vinhas e dos olivais dos filisteus. Pensa numa brabeza que ficou aquele povo, que já não era muito com a cara deles, né? Agora mesmo ficou terrível. E aqui nessa imagem de número 1, nós vemos o Sansão fazendo isso com as raposas. Tadinha das raposas, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí, o povo filisteu ficou muito bravo. Eles foram lá e começaram a lutar contra Judá. Judá, que era a tribo ali, todos israelitas, né? Todos tribos irmãs. O Sansão era da tribo de Dan, o seu pai Manoá, né? Lembram da aula passada? E aí os filisteus acamparam contra a tribo de Judá. E a tribo de Judá foi lá atrás de Sansão e disse, Sansão, o que é isso que você fez? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Como você vai me fazer uma coisa dessa? Agora nós vamos levar você e vamos entregar para os filisteus? E aí o Sansão disse, tudo bem, pode me levar, mas por favor, eu não quero morrer por mão de vocês são meus irmãos, mas podem me levar. Daí eles amarraram Sansão e levaram até lá. Daí os filisteus já estavam todo bobo, né? Hoje nós vamos vencer o nosso inimigo e tal. Mas chegando lá, o Sansão conseguiu se soltar. A força do Senhor veio sobre ele conseguiu se soltar. E ele achou uma queixada ali de um animal, essa parte aqui do osso, né? Uma queixada. E ele conseguiu matar 1000 filisteus só com essa queixada, esse osso. 1000 filisteus. Olha só, gente, a força que esse homem tinha, que provinha do Senhor. Mas, terminando essa matança, a Bíblia vai nos dizer que Sansão teve sede. E aí, ele clamou ao Senhor e disse, o Senhor me deu essa grande vitória, eu venci os filisteus, mas olha só, agora eu vou morrer de sede. E aí, lá no versículo 18 diz assim, e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Eles chamavam os filisteus de incircuncisos. Então o Senhor fendeu a caverna que estava e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu. E ele nomeou aquele lugar de a fonte do que clama, porque ele clamou e o Senhor abriu ali uma fonte de águas. Então olha quantos milagres o Senhor já operou até aqui na aula de hoje. E então ele bebeu aquela água e Sansão ele foi juiz de Israel por 20 anos. Aqui na figura de número 2, nós vemos o Sansão e Dalila. Passado aquele fato ali da queixada, que ele matou 1000 homens, ele julgou Israel por 20 anos. Certa vez ele foi visitar Gaza. Chegando lá, nós vemos na Bíblia que ele deitou-se com uma mulher prostituta.
e estava lá em Gaza. E os homens daquela cidade ficaram sabendo que Sansão estava por lá. Era do povo filisteu. E aí eles começaram a esperar Sansão aparecer para pegar ele repentinamente e matar. Porém, ali pela meia-noite, Sansão levantou-se e ele chegou lá nas portas da cidade. E a Bíblia diz que ele arrancou a porta com feixe, com tudo, e levou nas suas costas até o cume de um monte. E lá ele deixou essa porta. Olha só como esse homem era forte, gente. Misericórdia. E sabe o que mais que aconteceu? Passado esse fato, ele conheceu a Dalila. Essa que nós conhecemos. Muita gente conhece Sansão por causa de Dalila, por causa do cabelo, por causa de sua força. E agora sim, ele veio a conhecer Dalila e ele se afeiçoou muito por ela. Só que os filisteus foram a Dalila e falaram assim: olha, Dalila, eles persuadiram ela, nós vamos te dar muito dinheiro se você descobrir de onde vem a força de Sansão. E Dalila gostou ali do que eles proporam para ela. Ela foi lá e começou a importunar Sansão dia após dia para descobrir de onde vinha tamanha força. Chegou um momento que Sansão ficou cansado. Nós vemos lá no capítulo agora 16 e versículo 16 também. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. E a Dalila, ela muito astuta, foi lá, contou para os filisteus, fez o Sansão dormir no colo dela, e ele tinha, nós vemos aqui na imagem de número 2, ele tinha 7 tranças no cabelo dele. Temos aí também na telinha. 7 tranças. Ela fez ele dormir, chamou um homem que cortou o cabelo de Sansão e aí chamou os filisteus. Quando eles estavam chegando, ela disse: olha, Sansão, aí vem os filisteus. Vieram pegar você. E Sansão ficou apavorado, mas lembrou-se: das outras vezes eu me livrei também, agora não vai ser diferente. Porém, a sua força havia se ido embora. Mas tia Tamires, por quê? A força estava no cabelo de Sansão, então, né? Não, a força estava em Deus. Mas como havia quebrado ali a sua aliança, havia cortado os cabelos, havia contado o seu segredo, ele sabia que Dalila era astuta, pois tudo que ele havia falado até então, ela havia feito para ver se a força dele ia embora. E ele acabou contando, então ele acabou agora sofrendo as consequências, se afastou de Deus e a força de Deus saiu de Sansão. E aí nós conhecemos pela Bíblia, você vai ler, tem bastante detalhes dessa história. É claro que você pode enxugar um pouquinho para contar para as crianças, mas nós que ensinamos precisamos saber bem, com detalhes a história. Então leia bastante a sua Bíblia, peça a ajuda do Senhor para abrir o seu entendimento também enquanto você estuda. E ali cortaram as tranças de Sansão. Os filisteus pegaram ele e na imagem de número 3 nós vamos ver o Sansão sem cabelos, com os olhos fechados. Por quê, Pro, que ele está com o olho fechado? Eles arrancaram os 2 olhos de Sansão. E aí começaram a judiar dele, rir dele, colocaram ele para moer ali, como se fosse moendo trigo. Eles zombavam de Sansão. E olha a tamanha angústia que Sansão passou agora, nesse momento de sua vida. E houve um dia que eles decidiram ir lá no templo de Dagon. Sabe quem era Dagon? Era o deus que os filisteus cultuavam. Era um deus pagão, era Dagon. E aí levaram Sansão para esse templo e lá eles iam oferecer uma festa e sacrifícios a Dagon. Colocaram Sansão lá no meio do templo e ficavam brincando com ele como se fosse um bobo. Era isso que Sansão havia se tornado agora para eles,
um bobo motivo de piada, de riso. E aí lá no versículo 23, nós vamos ver que os príncipes filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para se alegrarem, diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E enquanto eles estavam lá nessa festança e rindo de Sansão, ele disse para o homem que guiava ele: olha, você me leva aí até as colunas do templo, eu quero colocar a mão nelas. Certo, ele disse que ia fazer alguma brincadeira, alguma coisa assim. E aí levou, ele encostou as mãos lá e aí ele fez uma última oração a Deus agora. Ele disse assim, lá no versículo 29, abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E antes disso, ali no 28, ele disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E ali disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todos o povo que havia nela. E foram mais os mortos que ele matou na sua morte do que em vida. E essa foi um pouco triste a história do juiz Sansão. Nós deixamos aí o texto da lição para você estudar, mas eu vou dizer para você ler na Bíblia, porque na Bíblia é melhor. Aqui, claro, se você quiser ver uma forma assim para contar para as crianças, é mais infantil, né? Mas lá na Bíblia você conhece com mais detalhes. Então leia primeiro na Bíblia, depois você vem para a lição. E aí deixamos todas as imagens para você. O Senhor, ele tinha um plano na vida de Sansão, que era livrar Israel do domínio dos filisteus. Sansão julgou Israel por 20 anos, só que ele foi por um caminho que talvez não fosse o que o Senhor tinha para ele, né? Ele sofreu bastante, mas também porque ele decidiu seguir a sua própria vontade, o seu próprio desejo. E aí deixamos as respostas das atividades. A número 1, número 2 é para desembaralhar as letrinhas. E a 3, qual era o segredo da força de Sansão? Vamos ver o que as crianças vão responder. Também deixamos uma sugestão de lembrancinha que está ali no Google Drive, são marca-páginas que falam sobre Tu és o Deus que faz milagres. É o comecinho do nosso versículo de hoje, que está lá em Salmo 77. Compartilha aí os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Abra um momento para as crianças também testemunharem. E nós já terminamos a nossa penúltima aula deste trimestre. Obrigada a você que esteve até aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelos comentários, por todo o carinho de vocês que têm nos acompanhado sempre. Que Deus abençoe a sua aula e nós nos vemos na semana que vem, na última aula de número 13. Se Deus quiser.